nunca me canso de dizer que você, meu amado, não sei quem é você. O cruel destas reuniões grandes é que você se sente perdido em meio da multidão. Você acha que é ninguém. Você acha que ninguém se importa contigo, mas eu te digo, você é a coisa mais preciosa que Jesus tem nesta vida. Jesus ama você, Jesus conhece a tua vida, o vazio de teu coração, as tuas noites que às vezes você não consegue dormir. E através de sua palavra, esta noite Ele quer falar muita coisa para você. Vamos abrir o texto bíblico em Isaías capítulo 31, versículo 1. Ai dos que descem ao Egito a buscar socorro e se estribam em cavalos e têm confiança em carros, porque são muitos, e nos cavaleiros, porque são poderosíssimos, e não atentam, não prestam atenção, não atentam para o Santo de Israel, e não buscam ao Senhor. Este é o clamor de tristeza de um Deus que ama os seus filhos, mas vê com dor que eles, quando atravessam por dificuldades, em lugar de procurar a Ele, ao Deus que os criou, vão a procurar a solução no plano humano, em seres humanos. Eu vou contar um pouquinho o contexto desta história, em que momento foi dito isto. Os exércitos de Assíria se aproximavam do lado do norte. Judá não tinha poderio militar, não tinha soldados, não tinha carros de guerra, não tinha cavalos. Inclusive o rei de Assíria, em forma de gozação, disse para o rei de Judá: se você quiser, eu te empresto 2.000 cavalos, se você conseguir 2.000 jinetes, 2.000 soldados que montem nesses cavalos. Porque o rei de Assíria sabia que Judá não tinha um exército como o poderoso exército que estava avançando, derrotando a todas as nações pelo caminho. Agora, Judá tinha o Deus de Israel, podia clamar a Deus, podia suplicar a Deus, podia se arrepender de seus pecados e clamar aos céus, mas em lugar de fazer isso, ele e o povo pensaram que a melhor solução seria procurar ajuda com o Egito. Agora percebam as palavras: ai dos que descem a Egito. Em outras palavras, Deus está dizendo aqui: ai de aqueles que quando enfrentam dificuldades, quando enfrentam dor, enfrentam pobreza, enfrentam desemprego, enfrentam qualquer tipo de problema nas diferentes áreas da vida, em lugar de levantar os olhos aos céus e clamar pela ajuda divina, procuram a solução no plano horizontal, nas coisas desta terra, nos métodos humanos, nas estratégias humanas, nos recursos humanos. Eles descem para o Egito. Quer dizer, quando você tenta resolver seus problemas sozinho, desce ao precipício, desce em direção da desesperação, da aflição, da dor, da derrota, do fracasso. Agora, por algum motivo, o ser humano, desde o jardim do Éden, tem a tendência de meter-se em problemas, e quando surgem as dificuldades, em lugar de voltar os olhos para Deus, procuram soluções no plano terreno. Vamos pensar, por exemplo, em Adão e Eva. Eles se distanciaram de Deus, se meteram em problemas, perceberam que estavam nus. Essa nudez não era nudez do corpo, era nudez da alma, era vazio do coração, era o martelo da culpa. Estavam desesperados. Podiam ter voltado os olhos para Deus? Claro que sim, mas não. Eles tentaram resolver o problema da nudez com métodos humanos. Procuraram folhas de figueira e prepararam aventais para eles com folhas de figueira. Quanto deve durar uma roupa de folha de figueira? Quantos anos? Quantos meses? Quantas semanas?
quanto tempo pode durar um vestido de folha de figueira? Assim como roupa de folha de figueira é qualquer esforço humano para resolver seus próprios problemas. Os problemas começam quando nos distanciamos de Deus, quando esquecemos do Deus Criador dos céus e da terra, quando ficamos tão ofuscados pelo brilho deste mundo, tão atraídos, tão tentados pelo brilho desta vida, pelo brilho do poder, o brilho do dinheiro, o brilho da tecnologia, o brilho do humanismo, e de repente Deus passa a um segundo plano. Então, quando as dificuldades aparecem, em lugar de voltar os olhos para Deus, o que fazemos? Tentamos resolver os problemas com as nossas próprias mãos. Eu estava contemplando um dia meu filhinho que tinha 2 anos. Ele tem hoje 50 anos. A esposa tinha saído, eu estava lendo um livro e contemplando meu filho, para que não se machucasse. E de repente ele fez quebrar um vaso de vidro precioso. O vaso caiu e se fez pedacinhos. Agora, a primeira coisa que ele fez foi olhar para mim, como dizendo, tomara que ele não tinha percebido. Mas como não podia perceber se o vaso, ao cair no chão, produziu um barulho? Mas eu fiz de conta que eu não vi e continuei lendo o livro, olhando com o rabo do olho para ver o que ele fazia. Sabe o que ele fez? Tentou juntar os pedaços, os cacos de vidro com as suas mãozinhas. E tudo que conseguiu foi se cortar o dedinho. Começou a sangrar. E ao ver o sangue, desesperadamente começou a gritar e a correr na minha direção. Eu abracei meu filho, levei ele no banheiro e comecei a fazer um curativo. Ele tinha apenas 2 anos. Não entendia o que eu estava falando para ele, mas eu disse, filho, você vai crescer. E um dia, quando você se machucar na vida, um dia quando você quebrar o vaso de cristal que Deus te deu, um dia quando você não souber o que fazer, por favor, não tente resolver os problemas com suas próprias mãos. Assim como hoje você correu a mim, que sou teu pai, corra a Deus, chore aos pés de Deus, peça perdão, reconheça o que você fez, mas procure ajuda na única pessoa que pode ajudar você. Eu não sei se esta noite eu estou pregando para uma pessoa ferida, machucada, quebrantada. Eu não sei se eu estou pregando neste momento para alguém que literalmente não sabe o que fazer, não sabe para onde ir. Você não está neste estádio por casualidade, não está porque a porta estava aberta, nem sequer está porque aceitou o convite de um amigo. Você está aqui porque na sua infinita sabedoria e misericórdia, o Espírito de Deus tocou teu coração e você aceitou o convite de vir aqui. Eu te quero dizer uma coisa. Você pode procurar solução para suas dificuldades nos recursos humanos, no plano horizontal desta vida. E as coisas desta vida servem, valem, mas sempre e quando você tenha colocado a Jesus em primeiro lugar. Oh querido, mas o ser humano desde pequeno tem a tendência da independência. Eu vou resolver meu problema sozinho. Ninguém tem que se meter na minha vida. Eu sei o que estou fazendo. E aí, um dia você se descobre num túnel sem saída, num poço sem fundo. Aí você se desespera. Aí você chora. Aí você procura a solução por todo lado e não encontra. E tem muita gente até que pega um revólver e se tira a vida. Te digo uma coisa em nome de Deus. Deus ama você. Nem sempre Deus aprova o que você está fazendo, mas Deus ama você. Você é precioso para Ele. Quando você se sentir sozinho na vida, nunca se pergunte onde está Deus, porque Deus está onde sempre esteve, a teu lado. É você que corre dele,
é você que foge dele, é você que se esconde entre as árvores, é você que desce a Egito, é você que confia em cavalos e cavaleiros, é você que procura ajuda com os carros de guerra. Mas o Senhor disse: ai de aquele que procura ajuda no plano horizontal. E o texto na parte final diz algo em que precisamos meditar. Dice: eles não olharam para o Santo de Israel, não contemplaram, não atentaram, não prestaram atenção ao Santo de Israel, e como resultado disso, não confiaram. Oh querido, Deus pode fazer tudo o que você não pode fazer. Deus está disposto a fazer milagres neste momento em sua vida, mas você precisa confiar. E nunca poderá confiar se você não prestar atenção à sua palavra. Por isso o texto diz: não prestaram atenção ao Santo de Israel, e como consequência de não prestar atenção, não confiaram, e como consequência de não confiar, procuraram ajuda com Egito. Egito não podia ajudar. Os seres humanos não têm a solução para você. Há muitos anos atrás eu estava pregando no estádio da Portuguesa, lá em São Paulo. E quando saí da pregação, estava indo para pegar meu carro, e um homem correu e me alcançou e me disse: pastor, eu não sou da sua igreja, eu não acredito em Deus, eu fui um homem muito rico, uma das maiores cadenas de lojas de pneu aqui em São Paulo foi minha. Eu tive muito dinheiro. O dinheiro me tornou prepotente, soberbio, abusivo. Me casei 3 vezes, destruí a vida dessas 3 mulheres. Tive filhos. Hoje meus filhos não querem saber nada de mim, porque por causa do dinheiro maltratei eles. Mas pastor, um dia perdi tudo que eu tinha. Eu ia a Las Vegas, torrava milhares e milhares de dólares, mas meu negócio prosperava. E eu pensei que o dinheiro não ia acabar, mas um dia acabou tudo. Hoje não tenho nada, vivo de favor na casa de um amigo. E esta manhã ouvi a rádio, estavam anunciando uma mensagem aqui no estádio. O anúncio dizia: se você não sabe o que fazer, se você não sabe para onde ir, venha esta noite ao estádio e verá que existe solução para seu problema. E eu entrei por curiosidade. Mas pastor, eu tenho hoje é meu aniversário. Eu estou cumprindo hoje 60 anos de idade. Eu já não sou um jovem. Esta manhã eu olhei meu rosto no espelho. Hoje é meu aniversário, pastor, 60 anos de idade, e eu não tenho nada, eu não construí nada, eu vivi em vão, eu não sei o que fazer, eu não sei para onde ir. E eu perguntei: mas na hora que eu fiz um convite para as pessoas virem à frente aceitando Jesus, você se levantou? E ele disse: sim, pastor, eu entreguei minha vida a Jesus, mas eu não sei nem o que isso significa. E agora que entreguei a Jesus a minha vida, o que vai acontecer comigo? Eu disse: filho, não sei, mas uma coisa sei: se você entregou seu coração a Jesus, Ele pode fazer por você em 5 anos o que você não fez na vida toda. Fiz uma curta oração com Ele e fui embora. Passaram exatamente 5 anos. Eu estava pregando no salão de convenções da cidade de Orlando, nos Estados Unidos. Meu hotel estava a 200 metros do centro de convenções, e depois da pregação eu estava indo, caminhando com minha esposa, e de repente um homem estava correndo atrás de mim, um homem alto, forte, me abraçou, começou a chorar, e eu não sabia quem era. E ele me disse: pastor, não se lembra de mim? Falei: olha, não me lembro, mas a gente deve ter se encontrado em algum momento. E ele disse: pastor, hoje é o meu aniversário. Hoje eu estou fazendo 65 anos. E a primeira vez que eu falei com o Senhor, também era meu aniversário, e eu estava fazendo 60 anos.
O senhor não se lembra de mim no estádio da Portuguesa? E claro que eu me lembrei do incidente e falei: olha, você não é aquele empresário que tinha perdido tudo? Me disse: sim, pastor. E o que você está fazendo aqui nos Estados Unidos? Em que trabalha? E ele disse: não trabalho, pastor, eu não tenho emprego. E perguntei: como você vive sem emprego num país como este? E ele disse: pastor, sabe por que não tenho emprego? Porque eu tenho uma empresa de limpeza de casas, escritórios, cinemas, e eu tenho mais de 100 empregados. Eu recuperei tudo que a vida me tirou. Eu tenho voltado ao Brasil, tenho pedido perdão a minhas 3 ex-esposas, tenho pedido perdão aos meus filhos. Deus tem me prosperado. Mas pastor, aquele dia quando o senhor foi lá no estádio, eu fiquei parado. E de repente perguntei a uma pessoa que estava passando aí: olha, ¿de que igreja é isto? Porque eu não sabia nada. E ele me disse: isto, você de que igreja é? Não, eu não tenho igreja. E como veio aqui? Não, pela rádio. Ele me disse: olha, vou te dar um presente. Aqui está a Bíblia, a palavra de Deus. E se você quiser, eu estudo a Bíblia com você. E foi assim que comecei a estudar a Bíblia. Mas eu continuava pobre. Me batizei, continuava pobre, continuava enfrentando dificuldades. Um dia entrou no meu coração a ideia de vir aos Estados Unidos. Cheguei a este país com $400. Quanto pode durar $400 nos Estados Unidos? Pastor, eu literalmente comi lixo neste país. Um dia eu estava recolhendo lixo de McDonald's para comer e um homem saiu e me viu e disse: o que você está fazendo aí? Não, eu estou fazendo, não, vem cá. E me levou adentro e me assentou e me deu uma refeição do McDonald's. E depois, quando terminou, porque já era quase meia-noite, eu disse: muito obrigado, senhor. E quando estou saindo, ele disse assim: não, muito obrigado não, você comeu, não comeu? Sim, mas o senhor me convidou. Não, você tem que pagar. Mas eu não tenho dinheiro, mas tem força. Então pega essa vassoura, pega aí esse pano, você vai ajudar a limpar aqui. E limpei, trabalhei 3, 4 horas e terminei. Já era de madrugada. E eu disse para ele: bom senhor, está tudo pronto, eu estou indo, muito obrigado. E ele disse: muito obrigado ou não? Você não trabalhou? Sim, trabalhei. Então todo trabalhador merece sua recompensa. E ele meteu a mão no bolso e me deu $30. Foram os primeiros $30 que eu ganhei neste país. Mas aquele dia entrou uma ideia na minha cabeça: vou começar a fazer limpeza. E hoje, pastor, tenho uma empresa com mais de 100 empregados. Deus tem me prosperado. E ele chorando me disse: pastor, eu não sei se o senhor lembra que aquele dia o senhor disse: se hoje entregou você seu coração a Jesus, ele pode te devolver em 5 anos o que você não construiu na vida toda. E pastor, hoje é meu aniversário. Hoje eu estou fazendo exatamente 65 anos. E Deus me devolveu tudo. Por quê? Porque quando não conhecia Jesus, lutava sozinho, procurava solução no plano horizontal desta vida. Mas quando conheceu a Jesus, colocou sua vida nas mãos de Deus. E não é que Deus faz cair milagrosamente a solução dos céus. Ele continuou enfrentando dificuldades, mas agora tinha Jesus em seu coração. E sabe o que Jesus faz quando chega à tua vida? A primeira coisa que faz é colocar paz em tua vida. E quando você tem paz no coração, teus olhos se abrem para ver soluções que você não imaginava. E de repente Ele usa teus recursos humanos do plano horizontal desta vida para solucionar teus problemas, mas abençoado por Deus.